O propósito desse vídeo é explicar, apresentar para você que se interessa pelos estudos da Palavra de Deus, como que a Bíblia se subdivide. Porque muitas pessoas não se interessam pela Bíblia, porque ela se torna assim um livro enfadonho para se ler. Por quê? Eles começam a ler a Bíblia como ler um livro qualquer. E a Bíblia não se lê como se lê um livro qualquer. A Bíblia ela tem um plano sistemático que nós podemos lê-la e entendê-la melhor do que ler como se lê um livro numa sequência. A Bíblia não está numa sequência lógica como nós estamos acostumados. Ela está, é um livro de livros, ela está subdividida em Velho e Novo Testamento, e também cada testamento, cada parte da Bíblia tem suas subdivisões. Considerando que a Bíblia ela é um livro de livros, ela está apoiada sobre estruturas. Nós temos a primeira sequência estrutural da Bíblia, é o Pentateuco. Essa palavra Pentateuco vem do grego, significa 5 livros da lei. No hebraico é Torá, é o livro que os judeus eles têm assim como mais precioso para eles. É um livro que eles consideram com toda a reverência do seu coração. Portanto, o Pentateuco ou Torá foi um livro escrito pela própria mão de Deus. Sabemos que Moisés estava ali com o povo, saiu do Egito, estava ali junto ao Monte Sinai, e ali o Senhor falou para Moisés: olha, sobe, porque eu vou falar contigo. Então Moisés sobe, Deus apresenta para ele a lei, Deus escreve naquelas pedras a lei, o próprio Deus escreveu ali naquelas pedras a lei que o povo de Israel deveria receber. Então, o Pentateuco, ou Torá, compõe-se de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois desses 5 livros da lei, nós temos uma sequência de livros históricos. Esses livros históricos, eles contam toda a história do povo hebreu, toda a história do povo de Israel. Ele vai de Josué até o livro de Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos. Esses livros poéticos, nós temos aí que vai de Jó até Cantares. Jó é um livro que traz um drama, uma história dramática da história de um homem, Jó, que era um homem muito rico, sofreu a perda de todos os seus bens. Quando nós lemos a história, ele é uma história muito clara. Ele é considerado um livro poético, embora a gente não tenha assim, não vemos nele uma poesia agradável de se ler. É claro que é uma história dramática, mas que tem um final muito feliz. O livro de Jó, então, ele é incluído aí como sendo um livro poético. Depois nós temos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros que são considerados livros poéticos da Bíblia. E depois temos os livros proféticos. Eles vão de Isaías até Malaquias. Esses livros proféticos também se subdividem em 2 grupos. Temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos os profetas menores, que vão aí de Oséias até Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses livros são livros proféticos dos profetas menores. Chamados profetas menores, devido aí à quantidade de conteúdo desses livros que eles têm. E também o tempo que foi profetizado por esses profetas. Os profetas maiores, devido à quantidade do conteúdo, maior conteúdo e também o tempo maior desses profetas profetizando. Então nós temos aí essa subdivisão dos livros proféticos do Velho Testamento também.
No Novo Testamento nós temos os primeiros livros, os primeiros evangelhos, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabemos que Mateus e João foram homens que andaram com Jesus. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus. Eles escreveram esses livros, esses evangelhos, baseado naquilo que eles ouviram. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, e depois nós temos as epístolas de Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. Acreditamos que Hebreus seja atribuído a Paulo, devido aí também à característica desse livro, e ninguém conhecia mais a respeito do povo judeu do que o apóstolo Paulo. Por isso nós atribuímos as epístolas de Romanos até Hebreus, todas são de Paulo, exceto a Hebreus, que não tem ali o nome do autor, mas atribuímos a ele, porque por causa dessa característica aí de ser Paulo conhecedor profundo dos costumes judaicos e ter ali naquele livro uma narrativa muito forte, com detalhes muito profundos, muito maravilhosos da vida do povo judeu. Então só Paulo mesmo era conhecedor tanto assim desses fatos. Depois temos as epístolas universais, que são aquelas epístolas que não foram direcionadas como aquelas de Paulo, que se direcionavam a uma igreja ou a uma pessoa específica. As epístolas universais, elas foram enviadas para qualquer pessoa, chamadas epístolas católicas ou epístolas universais, ou aquelas ecumênicas, como falam também, porque foi para todo mundo, quem quiser ler, aos forasteiros, aos eleitos. Então não se direcionou a nenhum lugar específico, nem a uma pessoa específica. E essas epístolas, elas são ali a Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas, são essas epístolas católicas. E por fim nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Apocalipse de João, um livro profético do Novo Testamento. Ele traz a narrativa, a revelação de João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que se reclinou junto ao peito de Jesus ali na ceia. João, ele na ilha de Patmos, ele foi condenado, lançado na ilha de Patmos. Sabemos que nessa ilha, aquele que era jogado de noite ali não amanhecia, ele morria porque era uma ilha infestada de serpentes venenosas, e todos os prisioneiros condenados à morte que eram lançados ali morriam, ninguém sobrevivia. E nós sabemos que o apóstolo João não morreu. Deus preservou a sua vida mesmo no meio de tantas serpentes venenosas. Ele recebeu toda a revelação do Apocalipse, que se refere ao fim, a revelação de Jesus a João sobre todo o desdobramento dramático da história até a eternidade, juízo final, lago de fogo, renovação da terra e céus, e a extinção e aniquilamento de todo o mal, e por fim, o estado perfeito e eterno de todas as coisas. Então, o Apocalipse fala sobre tudo isso, e para que a gente consiga entender o Apocalipse, nós temos que entender as profecias de Daniel, as profecias de Ezequiel. Para que nós possamos entender as profecias da Bíblia, nós temos que entender a história da Bíblia. Por isso que a Bíblia ela está apoiada sobre estruturas, temas estruturais. E para que nós possamos entender tudo isso, nós temos que entender a história. Entendendo a história, entendemos a profecia. Entendemos as profecias e entendemos também o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento e que dá aí um desfecho final da história, do plano de Deus para o homem e para a eternidade, para a humanidade, para a eternidade. Que Deus abençoe a tua vida, e nós vamos então, a partir de agora, estar assim gravando vídeo por vídeo nesses assuntos, de uma sequência de ideias sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você que gosta de aprender da Palavra de Deus, que gosta de estudar a Palavra de Deus, assim como eu, que sou estudioso da Bíblia. Eu espero que você também acompanhe esses vídeos, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.